Aqui no atendimento humanizado, como vocês podem ver, eu já botei até uma foto de um robozinho para fazer uma provocação para vocês. Por que hoje, pessoal, esse assunto está tão em voga? Por que esse assunto está sendo tão utilizado? Porque, de fato, algumas pessoas se condicionaram, principalmente através do uso do script ou através do uso dos métodos, a fazer o atendimento de uma maneira muito conforme. O que eu quero dizer com isso? Usando as etapas passo a passo. Qual é o desafio se você usar desta forma? É que corre um grande risco de perder aquilo que é mais legal no atendimento, que é a humanização. Eu vou te dar um exemplo de um atendimento não humanizado. O cliente fala assim, ai, meu Deus do céu, meu servidor caiu e eu fiquei sem nada, sem nenhuma conexão, sem nenhuma informação do meu cliente. Aí você vem servidor, tá? Aí você chega para o cliente e fala, não se preocupe, o meu servidor já tem um backup na nuvem, e aí quando esse backup é acionado, automaticamente todos os seus dados eles são renovados. O que esse atendimento, que embora pareça muito prestativo, pareça muito atencioso à necessidade, tem, que não é legal? Ele tem uma urgência em resolver o problema do cliente, mas não tem uma urgência em perceber o sentimento do cliente. Olha que legal que eu vou falar. E, pessoal, eu sei que nessa sala só tem gente de venda B2B, de alto valor. A gente também tem B2C na sala, mas todos vocês aqui vendem alto volume, high ticket, mas precisa ter este lado humano. O que é o lado humano? Caiu o servidor, ele perdeu tudo. Nossa Senhora, caramba, Robson, imagina o susto que você deva ter tomado, imagina o quanto que isso mexeu com toda a estrutura da sua empresa, imagina o quanto isso foi desafiador para você, e deixa o cliente falar. Não sai oferecendo de cara a sua oferta ou aquilo que você vende. Então, o atendimento humanizado, que é dois exemplos que eu vou dar aqui, é você mostrar esse lado mais empático, porque a gente fala muito dessa palavra, né? Empatia, mas ela acabou gastando um pouco. Essa é a grande verdade. Quando a gente fala de empatia, como ele é um termo muito sugênero, como ele é um termo muito pueril, por incrível que pareça, ele está muito na parte do campo semântico das ideias, falta eu entender como que isso humaniza. E aí, eu trouxe alguns exemplos de onde o atendimento robótico funciona, para ver se isso se adequa ao seu serviço. Se não se adequar, a minha dica é não use. Então, as pessoas preferem um atendimento ágil e robótico quando são coisas diretas. Exemplo, quando elas procuram falar com alguma pessoa, ela quer alguma resolução, ela quer alguma resposta rápida, elas preferem um atendimento ágil e robótico. Isso mesmo. Então, eu quero entrar no meu banco e saber como cancela o cartão de crédito. Muitas vezes eu não quero um atendimento humanizado, eu quero um atendimento mais ágil, mais rápido, eu não quero perder tempo. E humanizar, ainda mais nesse momento em que a gente vive, né, da comunicação muito acelerada, onde as coisas estão muito rápidas, automáticas, ele ficou muito impessoal. Então, o atendimento, que é esse personagem, né, esse personalizado que você usa, autoral e vivo, ele carrega algumas características, que é, primeiro, humanizar é compreender que cada um vai possuir uma própria história fantástica. E aqui eu começo ressaltando o primeiro exemplo. A história das pessoas, a gente fala muito de storytelling, mas como que usa o storytelling? Porque, veja, se você conta uma história muito longa, pode não surtir um efeito positivo. Se você conta uma história muito curta, ela pode parecer sem sentido. Se você conta uma história fora de contexto, ela pode parecer que você está querendo levar vantagem ou se apresentar de uma forma a se valorizar para o cliente. Então, até mesmo para contar a história no contexto, e aí os gatilhos mentais, para quem assistiu a aula, ajuda muito, ela precisa saber ser contada. Eu vou dar aqui o meu exemplo, mas não porque é melhor ou pior, mas eu gosto muito que os momentos, né? Então, para quem chegou agora, é o primeiro Seus Training, meu nome é Gustavo Malavota, rapidamente, faço parte dos Seus Clubes junto com os outros mentores, faço parte da Seus Farm na área de Enablement e faço palestra há mais de 15 anos. Estou aqui hoje em um dos clientes, no intervalo entre a manhã e a tarde, fazendo uma palestra. Pessoal, qual é o momento em que minha palestra mais conecta com o público? E agora eu vou dizer uma dica de bastidores para vocês. A minha conexão com o público acontece quando eu conto uma história, quando eu coloco um case, quando eu coloco uma narrativa, quando eu coloco alguma informação que está fora daquele contexto da técnica de venda. Porque quando eu explico a técnica de venda, o cliente entende. Agora, quando eu conto uma história, ele sente, ele percebe, ele contextualiza.
Então, pega esse exemplo do vendedor de servidor na nuvem. Quando ele sente essa dor que o cliente teve de perder todos os dados, quando ele sente este medo que o cliente teve de ficar numa situação muito desfavorável, e ele contextualiza esse medo do tipo, olha, eu entendo que é o rapport que a gente já falou aqui, olha, eu percebo que é muito importante ter mais atenção a isso, mas me conta mais, contextualiza para mim. Então, o atendimento humanizado, ele permeia histórias, ele permeia vivências, ele permeia sentimentos e, principalmente, ele permeia percepções. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma venda para um cliente, uma venda B2B, high ticket, e aí eu percebi que o cliente estava um pouco indócil com aquela situação, ele não estava contente com o que estava acontecendo, e aí eu parei a reunião e falei, olha, João, eu estou percebendo que você não está bem, que as coisas não estão acontecendo da maneira... Fala para mim o que aconteceu, independente se foi bom ou ruim, deixa eu entender. Ele falou, olha, Malavolta, que bom que você me deu essa oportunidade, porque eu realmente não estou satisfeito, aconteceu isso, isso, isso. E olha que legal, o fato dele ter falado da insatisfação dele me deu a oportunidade de explicar a ele que a insatisfação dele não tinha relação com aquilo que ele tinha adquirido. Então, ele não tinha, entre aspas, esse direito de estar magoado com a situação, porque ele não contratou um determinado serviço, ele achou que tinha contratado determinado serviço, eu trouxe novamente a proposta para ele daquilo que ele tinha comprado, mostrei para ele que aquele serviço não havia sido comprado, e ele compreendeu, aceitou, no caso, o fato de não ter recebido, até porque ele não pagou, mas o fato de eu ter tirado aquilo ali, ter tirado dele aquele sentimento, ter ido ali num atendimento mais humanizado e ter percebido que as coisas não estavam boas, me fez fazer com que ele se sentisse à vontade para falar sobre um determinado assunto que não estava confortável para ele. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui tem uma pergunta a falar, mas Mala, quando que é o momento de falar e não falar? Né? Inclusive, acho que foi o Fábio no último encontro, fez uma pergunta muito legal, fala, Mala, mas não é muito invasivo eu perceber nele e chamar a atenção dele de alguma coisa que não está bem? Minha opinião, tá, pessoal? Quando você está, você e a pessoa, não vejo nenhum problema. Quando está você, uma pessoa e mais pessoas, talvez você precise usar um outro canal. Quem sabe até o WhatsApp. Quantas vezes eu estou, e vocês também, em uma reunião, o cliente está do outro lado e tem outros parceiros participando, você manda uma mensagem para ele. Cláudio, está tudo bem? Estou percebendo aqui pela imagem, como é que estão as coisas? Eu já passei por isso, não sei se você já passou, e adorei receber essa mensagem. Inclusive, não sei se ela está aqui, a Luísa, do marketing. A Luísa, uma vez eu estava com uma cara, assim, prestando atenção, mas eu sou muito expansivo, muito alegre. Eu estava com a cara um pouco mais fechada, assim, prestando atenção. E ela mandou uma mensagem inbox para mim, falou, Mala, tá tudo bem, você tá sério e tal. E aí, logo depois, eu abri um sorriso, mas eu fiquei muito feliz de receber aquela mensagem, porque eu senti um carinho, uma humanização. Pessoal, tudo que eu estou falando é um polimento, é um brilho que você está dando, e são vários exemplos que a gente vai salpicar aqui, beleza? Esse aqui é um vídeo, talvez não rode o áudio para vocês aqui, mas o vídeo é uma conversa daquele filme O Robô. E aí o Smith está perguntando, né, está indagando o robô, perguntando para ele, né, se ele sente frio, se ele sente medo, se ele sente rancor. E aí o boneco, né, o robô, pergunta para ele assim, e você sente? E essa é uma fala do filme que é uma... Olha a cara do Smith agora, né? É um soco na cara da sociedade, né? Porque eu estou lá questionando o robô se ele sente, e nós, de fato, a gente sente? A gente demonstra esse sentimento? A gente mostra essa vulnerabilidade que é tão importante hoje em dia, né? Você mostrar que as coisas não estão bem, mostrar a compreensão do outro. Normalmente, quando o cliente tem uma objeção ou ele não está bem por algum motivo, a nossa tendência é se explicar, né? Nossa tendência é explicar o motivo pelo qual aquilo ali aconteceu. E quando você tem essa percepção de, poxa, entendo, compreendo, percebo, não concordo necessariamente, essa é uma questão importante, não necessariamente eu concordo com o que ele está falando, mas eu acolho, eu percebo, eu trago para ele uma sensação de que eu estou valorizando aquele sentimento e aquela sensação. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo, coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica.
Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.